O baralho cigano, ele vai realmente requerer da gente um pouco de conhecimento nessa área, porque a gente faz a leitura das cartas casadas, né, das cartas combinadinhas. Então, existem inúmeras combinações. A mais simples de todas, que é primeiro passo que a gente dá, é de duas cartas. Ah, mas é muito simples, isso é pouco. Mas a gente tem que começar do básico, porque se eu entendo bem a combinação dessas duas cartas, isso me dá condições de ir aumentando o meu conhecimento de combinações. Não adianta você colocar ali 5 cartas, 6 cartas, ou até mesmo 21 cartas, se você ainda não domina duas. Né? Então, as combinações existem inúmeras. Né? Então, por exemplo, vamos lá. Para a gente poder entender isso na prática, né? Para a gente poder compreender. A pessoa, ela faz uma pergunta para você, muito simples, de sim ou não. Nesse caso, poucas cartas conseguem responder a pergunta. Quando eu falo poucas cartas, significa uma, duas ou três. Ah, mas eu posso responder com mais? Claro. Mas o que eu quero dizer é que, com as pequenas combinações de poucas cartas, você já consegue trazer a resposta que aquela que o seu cliente ou seu amigo fez para você. Agora, se a pessoa ela pede da mesma forma, você pode responder com duas cartas, três cartas, como você pode responder através de métodos. Por exemplo, o método da Cruz Celta, que são 10 cartas, né? Ou pela Dan, que são 5 cartas, ou a 21 cartas que você coloca, as 21 cartas para responder a pergunta. Então, mas isso vai depender, né, do conhecimento que você tem com as cartas, e isso vai te trazendo uma complexidade na resposta muito maior. E, obviamente, quem lucra com isso é quem está perguntando, né? Pode ser você, pode ser o seu amigo, pode ser o seu cliente. Então, combinações existem inúmeras. E essas que eu trouxe para vocês, você consegue fazer a combinação entre elas e você consegue fazer a leitura corrida delas, né? Você lê ali uma sequência de cartas direto. Esse método de 21 cartas, ele requer que você tenha esse tipo de habilidade, de você fazer a combinação ali das cartinhas, tá? Então, lógico que você começa num grau mais básico e depois você vai aumentando a complexidade, né, das combinações. Então, existe inúmeras, gente. Né? Mas, olha que interessante, tá? Tânia, mas eu não sei ler com 21 cartas ainda, nem com 10. E se eu responder ali para o meu cliente uma pergunta, né, de sim ou não, com 2 cartas, com 3 cartas, está errado? Não, não está errado. Né? Você vai trazer para a pessoa a resposta que ela precisa. Talvez não venha com os porquês, né? Os motivos, né? Não traga ali toda a complexidade da pergunta, mas você vai responder. Né? O objetivo que era responder, você consegue, fique tranquilo. Né? Então, o que eu quero dizer? Que a gente pode começar, né, pelo básico e a gente ir avançando conforme o nosso empenho, o nosso estudo, a nossa experiência com as cartas, ok? Tá? Então, só para não assustar vocês, senão vocês falam, ai meu Deus, né? Eu não consigo fazer com 21. Não, você pode fazer com 2, você pode fazer com 3, você pode fazer com 5. Aí vai de acordo com o conhecimento que você já tem, tá bom? Coloquem aqui para mim, nesse sentido, né, o que vocês já conhecem, né? Vocês já conseguem ler com 2 cartas, com 3, com 5, com 21, com 36. Coloquem aqui para mim só para eu poder saber aí o grau de dificuldade de vocês. Ou se não tem dificuldade, né? Tá tudo certo também. Mas, gente, olha, dentro da minha experiência, né, eu busquei
compreender como é que eu fazia para entender as combinações, porque as pessoas, elas não, mesmo dentro de cursos, tá? Que eu vou contar para vocês agora. Mesmo dentro de cursos, as pessoas, elas não ensinam técnicas para você poder fazer as combinações. Então, lá no começo, quando eu comecei a entender esse universo das cartas, eu penei muito para poder entender o que estava acontecendo ali entre uma carta ou outra, como que aquela pessoa estava fazendo as combinações. Porque mesmo dentro de cursos, quando eu aprendi, não foi me ensinado naquela época. Faz anos isso, hein, gente? Não foi me ensinado naquela época. A gente colocava ali as 21 cartas, ou colocava lá as 36 cartas, e você tinha que ler lá uma fileira de 6 cartas corridas, trazer uma narrativa, contar uma história, né? E aí você ficava olhando para as cartas, e agora, né? Como é que eu faço isso aqui? Né? De que jeito, meu Deus do céu, né? E, na verdade, com o passar do tempo, eu fui entendendo que existem técnicas para você poder aprender a fazer as suas combinações, que teria poupado aí muitas dúvidas, muitos sofrimentos, porque a gente acaba sofrendo, né? Porque você quer entender aquilo, e eu imagino que isso aconteça com alguns de vocês, né? Dessa sensação de você querer entender, de você querer compreender ali aquelas combinações e ninguém ter te ensinado, né? Ou também você não ter procurado, né, no atual momento, esse conhecimento, tá?